Mistura de cores para pintar paisagens. Vou te mostrar aqui nesta aula as principais misturas para poder pintar uma paisagem realista. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje, então já vai deixando o seu gostei, se inscreva no nosso canal, também curta, comente e compartilhe com seus amigos, com as pessoas que possam gostar deste assunto. Então agora, bora para o vídeo. Em primeiro lugar, você necessariamente precisa misturar cores na paleta para poder pintar, porque as cores elas não vêm prontas. Sim, tem muitas cores prontas para você comprar, mas seria impossível você comprar todas as que você precisaria. A primeira coisa que você precisa é definir uma paleta de cores. Definir uma paleta para você usar e praticar. E para você definir uma paleta de cores, é preciso praticar bastante, até você chegar numa paleta adequada para você fazer as suas misturas. Se você estiver começando agora, eu sugiro que você escolha um mestre, um professor, um instrutor de pintura e use a paleta indicada por ele. Porque você vai precisar definir uma paleta de cores para você ter um ponto de partida para você começar a praticar as misturas. É importante você ter uma paleta de cores definida, e praticar as misturas somente com aquelas cores. E com a prática, você vai entendendo como que funcionam as misturas, quais são as cores que você precisa misturar para chegar em determinadas tonalidades. E é bom que sejam poucas cores. Se você ficar testando muitas cores no começo, primeiro que vai ficar caro, você vai ter que comprar muitas cores. Ficar testando muitas cores também pode ser desgastante, pode também confundir você, porque são muitas as possibilidades de misturas. Então eu sugiro, em primeiro lugar, que você defina uma paleta de cores. Se você não tem experiência, eu sugiro que você adote então a do seu mestre. Cada pintor acaba definindo uma paleta de cores muito particular, ou não, ou definindo cores muito parecidas com a do seu mestre. Todos os pintores, em um determinado momento, buscam melhorar a sua pintura com alguém que ele considera que pinta bem. E é natural ele imitar o seu mestre, tanto na escolha das tintas, quanto na técnica utilizada e também no estilo. Mesmo porque você está começando, então você precisa de uma referência, e de uma referência que você goste e também confie. E conforme você vai praticando, é natural também você desenvolver características próprias, como pinceladas, temas, cores, texturas e até um estilo. O artista vai então mudando de pincéis, de tintas, mudando de marcas, marcas de tintas, enfim, vai experimentando materiais diferentes até você chegar em uma paleta definida. Uma técnica, uma pincelada definida, um estilo. E se você definir a mesma paleta do seu mestre, não tem problema nenhum nisso, mesmo porque cada um vai desenvolver a sua própria pintura, e nenhuma pintura vai ser igual à outra. Nós somos naturalmente diferentes, e cada um vai pintar diferente também. E é isso, exatamente isso que torna a pintura tão interessante. Eu vou mostrar aqui para você misturas que eu faço com a paleta que a gente usa, que a gente indica, que é o branco de titânio, preto de Marte, azul ultramar, verde esmeralda, amarelo cádmio, terra de siena queimada, alizarin crimson e vermelho cádmio. E temos também 3 cores que nós separamos, nós deixamos ela reservada, que usamos para 2 situações, que são as cores que nós consideramos cores coringa, que é o magenta e o azul fitalocianina e o amarelo de cádmio. Aliás, se você não viu este vídeo sobre cores coringa, sugiro que você assista, tem muita dica lá para você. Bom, nós usamos essas cores coringa em 2 situações. Primeiro por acaso, se falta uma cor no mercado para comprar, então nós, com estas tintas, nós misturamos e obtemos a cor que falta na nossa paleta normal. E a segunda situação é para conseguir certas cores específicas que nós não conseguiríamos com as cores que a gente definiu.
né, que é, por exemplo, um violeta muito intenso ou um azul diferente, né, para fazer um céu diferente, por exemplo, o azul fitalocianina. Então, no total, nós usamos 11 cores, 11 tintas, que são 8 na paleta e 3 reservadas. E agora eu vou te mostrar as misturas que eu faço para poder pintar as paisagens. Vamos lá então para a prática. Bom, estas são então as cores que eu uso na paleta, que é branco de titânio, preto de Marte, amarelo cádmio, terra de siena queimada, e nós temos também o vermelho cádmio, mas para a paisagem eu raramente uso este vermelho. Nós usamos este vermelho para fazer os arranjos de frutas. Não vou colocar na nossa paleta porque eu vou falar sobre cores de paisagem. Então aqui estão as cores mais quentes, né? E aqui estão as cores frias. Aqui temos o azul ultramar, verde esmeralda e o alizarin crimson, que também é frio. E além dessas daqui, eu tenho também guardada o magenta e o azul fitalocianina, que para fazer algumas coisas, um violeta luminoso eu não consigo com essas cores e nem com o vermelho, então para algumas coisas eu acrescento o magenta e para algumas coisas o azul fitalocianina também. Então estas são as cores e nós vamos começar a fazer as misturas do céu. Vamos começar do céu, depois as montanhas e depois aqui as vegetações. Então vamos lá. As cores que eu uso no céu, deixa eu passar um pouco de solvente aqui. É azul, azul ultramar, branco, na parte de cima do céu, eu sempre uso a tinta um pouco mais escura, com um tom mais baixo. E à medida que vai baixando aqui para a linha do horizonte, o céu então ele vai ficando mais claro. E aí eu misturo, só acrescento mais branco. Isso já dá uma ilusão de perspectiva aérea, dá uma ilusão de profundidade. E mais próximo aqui da linha do horizonte, às vezes é preciso usar um pouco do alizarin crimson para fazer uma coloração mais lilás. Quando é necessário, eu uso então esse alizarin. Bom, para fazer as nuvens, eu pego o branco e um pouco de azul, já tem aqui no fundo, ela já vai se misturar. Branco com azul. E na parte da sombra, eu uso... Aí tem duas maneiras de se escurecer. Deixa eu fazer aqui embaixo. Eu uso azul ultramar com carmim, ou com alizarin, quer dizer, para fazer algumas cores das sombras. E também eu uso o azul com um pouco de preto de Marte. Ele fica um pouco mais neutro. Aqui já fica um pouco mais quente e aqui fica mais neutro. Depende da situação, do dia, da hora e das nuvens. Então
Essa mistura aqui também ela serve muito bem para fazer as sombras. E essa daqui também com azul e alizarin Crimson. E para fazer uma luz uma sombra mais intermediária, é só acrescentar branco. E na parte da luz, deixa eu trocar de pincel aqui. Na parte da luz aqui da nuvem, eu uso, como o céu está iluminado aqui pelo sol, e o sol é uma luz branca, e dependendo da hora do dia, ele fica mais branco, ou dependendo da hora do dia, ele fica mais amarelo. Então no final de tarde é sempre mais amarelado. Então eu pego aqui o azul, o branco e o amarelo. E na parte iluminada, mais alta das nuvens, eu acrescento então essa mistura de branco com amarelo. Dá um bom resultado, fica bem realista. Realista porque se você observar uma nuvem, ela vai ter estas cores dependendo do horário do dia. Se for um sol a pino no meio-dia, não vai ter essa luz tão amarelada. Ela vai ficar mais esbranquiçada, mais azulada, mais fria um pouco. Mas para fim de tarde, essa cor fica muito natural. Bom, e é assim que eu trabalho as cores do céu. As misturas do céu são essas. Agora vamos então para as cores das montanhas. Mas antes disso, eu vou mostrar a diferença deste azul aqui. Esse é o azul ultramar. E deixa eu trocar de pincel. E esse daqui é o azul Phytalocianina. Esse é um azul bem mais frio e esse é mais quente. Então, para algumas áreas de céu, eu uso também, eu uso esta cor. Depende do horário do dia e depende da estação também. Então, às vezes eu uso esta cor e a maioria das vezes eu uso só o ultramar. Bom, as cores das montanhas eu uso branco, azul, ultramar e um toquezinho de alizarin Crimson. Então, as montanhas mais distantes, eu uso esta cor, normalmente, depende da fotografia também. Normalmente eu uso essas três cores, faço essas misturas, e conforme vai se aproximando, eu vou acrescentando mais azul e mais alizarin, para deixá-la um pouco mais saturada, uma cor um pouco mais vibrante. Em relação a essa daqui, essa cor ela também está diluída degradada com branco. E à medida que vai chegando mais aqui no primeiro mais à frente, também azul, alizarin, branco ainda, porque as montanhas sempre estão um pouco mais distantes, né? Tem esse efeito atmosférico, que é esse que ele fica
azulado, né? Então, assim, essa ilusão de perspectiva aérea fica bem evidente aqui. Perspectiva aérea é isso aqui, como você enxerga a natureza, uma perspectiva, tem a perspectiva linear e a perspectiva aérea. E essas cores ajudam na perspectiva aérea, dá essa impressão de profundidade só com as cores que a gente utiliza aqui. Agora, na parte iluminada dessas montanhas, eu uso, deixa eu fazer uma mistura aqui embaixo. Para esta montanha aqui eu uso branco, azul, um pouquinho de alizarim. Eu faço a parte iluminada das montanhas ao fundo, marcando então o relevo. E à medida que vai se aproximando, eu acrescento mais azul, um pouquinho mais de alizarim e também um pouco de amarelo, fazendo então um verde bem pálido. Sugerindo então a vegetação. A luz, a iluminação aqui da vegetação dessas montanhas. E aqui na frente, mais amarelo, mais azul. Também sempre com branco. Dependendo do horário do dia também pode-se acrescentar uma cor um pouco mais quente, com terra de siena queimada, se for um fim de tarde. Assim a gente consegue um verde um pouco mais quente do que este daqui, né? Então, essas cores são as cores que eu uso aqui, que eu normalmente uso na iluminação destas montanhas aqui mais próximas. Se for utilizar este azul, a diferença é que ele vai ficar com uma outra tonalidade, mas também vai ficar bonito, vai ficar bom. Não quer dizer que está errado, você pode usar este azul, pode usar este azul, pode usar o azul da Prússia, se você não tiver esses dois. O resultado vai ser muito parecido, não vai ser igual, mas também vai ficar muito bom. Então, não se preocupe em relação aos azuis que você tem aí, você pode fazer com outros azuis também. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho de branco para você enxergar aqui. Vai ficar um pouco mais frio. Nesse caso, você também pode aquecer um pouquinho com alizarim Crimson. Na verdade, você não vai aquecer, você vai só tingir ele de um pouco mais avermelhado, porque o alizarim ele também é uma cor fria. Aqui são duas cores frias, mas dá um resultado muito bom, porque isso também ajuda na composição da perspectiva aérea. As cores mais ao fundo, naturalmente, ela tem que ser mais frias. Então, esta cor aqui,
este azul, um azul mais frio, então ajuda na perspectiva aérea também, nessa ilusão de profundidade. Então é isso, aqui estão as cores das montanhas e agora vamos para as cores da vegetação. Bom, então vamos ver algumas possibilidades de verdes aqui. Eu normalmente uso um verde misturado com azul e amarelo e também o verde esmeralda. Então eu vou colocar aqui para você o verde esmeralda, vamos colocar ele puro primeiro aqui. É um verde bem mais frio, bonito também, intenso. E a gente pode também degradar ele com branco para fazer várias tonalidades. Fica até um azul, um verde até um pouco azulado. Depois o verde que nós temos aqui é agora através de misturas. Então eu pego o azul e o amarelo, eu faço então um verde. Fica um verde mais quente. E degradado com branco já também aumenta as possibilidades para aplicar na natureza, na paisagem. Outro verde que nós podemos conseguir aqui é também através de misturas. Verde esmeralda com o amarelo. Já conseguimos aí um verde bem mais vibrante. Quente também. Vamos degradar aqui com branco para aumentar as possibilidades de aplicação. Outro verde que nós podemos fazer aqui e que eu uso é um verde mais queimado, azul, amarelo e um pouco de terra de siena queimada. Eu faço aqui um verde para aplicar em algumas áreas de fim de tarde. Um verde bem mais quente, mais queimado, ideal para esses horários do dia, fim de tarde. E quando a gente quer um verde mais intenso, vou pegar aqui o amarelo, verde esmeralda, só que com uma quantidade maior de verde esmeralda, dependendo em determinadas áreas da pintura, você pode usar este verde aqui para dar alguns destaques. Degradar ele com branco. Outro verde também é com vermelho, amarelo e um pouquinho só de azul ultramar.
Ele fica também um verde mais amarelado, mas não tão queimado como este. Vou degradar com branco. Também muito útil para certas áreas da paisagem. Bom, e agora eu vou mostrar algumas... Essas são as cores mais claras, né? Apesar de que aqui está bem mais escuro, mas agora eu vou mostrar algumas misturas para usar como fundo da vegetação. Um verde bem mais profundo, um tom mais baixo. Então, vamos lá. Agora vamos ver alguns verdes mais profundos, com um tom mais baixo, que eu uso para fundos de árvores. Então, um deles eu uso o azul com verde esmeralda. Vou degradar aqui com branco. Fica também um pouquinho azulado. Outra cor que eu uso para fazer as sombras é o verde também com um pouco de preto. Outra cor é o verde esmeralda. Com um pouco de alizarim crimson para fazer a parte mais escura. Outra cor que eu uso também é o azul com um pouco de amarelo, só que numa concentração maior de azul. Fica também um verde bem profundo, com um tom bem baixo. Deixa eu degradar aqui para você enxergar as cores. Aqui puxa para mais quente, uma cor um pouco mais quente. Aqui mais fria. Tudo na natureza ela reflete o azul. As sombras, principalmente, ela tem bastante azul que reflete do céu. Então, em algumas áreas a gente coloca mais azul, como esses daqui que são verdes mais azulados. E outras áreas um verde mais quente, mais queimado, como esse daqui. Outra possibilidade também, deixa eu limpar o pincel. Outra possibilidade também é o azul, o verde e o alizarim. Fica ainda mais baixo o tom. Também vai ficar um pouquinho azulado, mas nas sombras é bom que fique mais azulado, mais fria um pouco, né? Essa cor, como ela está na sombra, é natural que ela fique um pouco mais fria. Outra possibilidade também é usar o amarelo e o preto.
Nós conseguimos um valor também baixo, só que um pouquinho mais quente para determinados locais e também hora do dia, principalmente no fim de tarde. Essa mistura de amarelo com preto, ele dá muito certo em algumas áreas. Bom, essas são algumas das possibilidades de cores e tons de verdes mais escuros. Nesta aula você viu as principais misturas de cores para poder pintar uma paisagem. E você viu também que nós temos uma paleta de cores bem definida. E com esta paleta, então, nós preparamos misturas. E com essas misturas, a gente representa qualquer tonalidade que a gente queira dentro da paisagem. E a dica desta aula para você hoje é: defina uma paleta de cores para você praticar. Isso é muito importante para você aprender a fazer as misturas e, consequentemente, melhorar aí no desenvolvimento da sua pintura. Muito obrigado por ter assistido essa aula até agora e nos vemos na próxima. Valeu!